Em que tempo a fé opera o seu poder? Depois que acontece o que eu quero, durante o processo do que acontece do que eu quero, ou antes que aconteça o que eu quero? Antes. Então a fé, ela não opera para fazer acontecer. Se eu fosse você, eu atentaria para isso, para você não me interpretar mal. A fé opera exatamente quando aquilo que eu quero que aconteça ainda não aconteceu. A fé, ela não é para fazer algo acontecer. A fé é algo para me dar condições de me comportar quando o que eu quero que aconteça ainda não aconteceu. Pastor, como assim? Vamos tentar entender isso aqui juntos. Na verdade, esta fé, esta daqui, esta fé, ela é mais fidelidade do que qualquer outra coisa. Então diga assim, a fé, mais forte, diga a fé, ela é também fidelidade. Eu vou te dar um exemplo prático e bíblico. Jó capítulo 6, versículo 10. Jó explica por que ele pede a morte. Tem gente que ainda imita Jó. Está passando uma lutinha lá, ele fala assim como Jó: me leva, Senhor, me prepara e me leva. Como se Jó tivesse pedido a morte porque estava sofrendo. Não é por isso. Jó capítulo 6, versículo 10 deixa claro qual é o motivo pelo qual ele pede a morte. Não é porque ele está sofrendo. Jó, como ser humano, ele antevê que o seu sofrimento é tão agudo que ele percebe que se continuasse sofrendo naquela toada, ele negaria ao Senhor. Então ele se antecipa e ele diz ao Senhor: ó Deus, eu prefiro que o Senhor me mate do que eu negar o teu nome. Ou seja, ele diz: eu prefiro morrer, eu prefiro perder a minha vida do que te desonrar. O que é isso? Isto é fé. Ou seja, a fé. E aí eu preciso que você participe para nós entendermos esse negócio. Diga bem forte para ser uma vez só, por favor. Diga assim: a fé não é a certeza de que tudo vai dar certo. Diga: a fé é o que me dá condições de continuar acreditando que Deus é Senhor, mesmo quando tudo está errado. Isso é fé. Quando tudo está fora do lugar, a fé me ajuda a dizer: Ele ainda é Deus. Quando nada do que eu quero acontece, a fé me ajuda a dizer: Ele ainda é Deus, e eu o adorarei para sempre. Se você crê nessa palavra, aplauda ao Senhor, dando o melhor glória a Deus que você pode. Querem ver que isso é verdade? O apóstolo Paulo, ele trabalha essa questão da fé. Por exemplo, quando Paulo, ele aborda sobre as armas espirituais, as armas que devemos usar em nossa batalha, que não é carnal, mas é espiritual. E aí ele fala de várias armas. E aí eu peço que você imagine: de que adianta ter a arma certa se não souber usá-la? É só você pensar. Imagine uma faca de cozinha bem afiada nas mãos de uma boa cozinheira, 10h30, 11 horas da manhã de um domingo como esse. É a certeza de que alguma coisa boa vai acontecer. Agora imagine essa mesma faca na mesma casa, mas nas mãos de uma criança de 2 anos. É a certeza de uma tragédia, mas é a mesma faca. A grande diferença
é que uma pessoa sabe usar e a outra não sabe. De que adianta termos armas à nossa disposição se não soubermos usá-la? E aí Paulo escreve aos Efésios ensinando sobre essas armas e como devemos usá-las. E aí ele fala, por exemplo, sobre a couraça da justiça, a sandália da preparação do Evangelho, o capacete da salvação. E aí ele chega num ponto que ele fala de outras duas armas poderosas, vitais nessa batalha. E ele fala sobre a palavra, que ele chama de a espada do Espírito. E aí ele fala da fé. E ele chama a fé de quê? Escudo da fé. Então vai lá. Nós temos tempo para estudarmos a palavra nessa manhã. Então vai lá. Quando ele fala da palavra, ele chama a palavra de quê? Diga por favor, espada. Mas quando ele fala da fé, ele chama a fé de quê? Escudo. Então a espada é o quê? Palavra. E o escudo é o quê? Tá. Espada é instrumento de ataque ou defesa? E escudo? Então por que tem gente atacando pela fé? Eu declaro pela fé. Eu recebo pela fé. Eu te venço. Fé não é para isso. Jesus nos ensina na prática, quando no deserto, como é que ele venceu a tentação? Não foi com escudo, mas foi atacando, e atacando por meio do que? Está escrito. Porque a espada, que é a palavra, é instrumento de ataque, mas a fé é escudo, que é instrumento de quê? Ninguém ataca com escudo. Escudo é para si. Aí Paulo disse: defender de quê? Dos dardos inflamáveis do diabo. E esses dardos se manifestam aonde? Na mente. Repito, na mente. Repito, na mente. Quando ele começa a questionar, dizendo: Deus é bom, e você diz: claro, meu pastor Vitor Hugo ensina que ele é bom, então ele é bom. Aí o diabo começa a questionar: se ele é bom, então por que ele permitiu o mal acontecer a você? Deus é amor, claro que é. Hoje mesmo meu pastor falou que Deus amou o mundo de tal maneira, então ele é amor. Tá, se ele é amor, então por que ele permitiu que uma manifestação de ódio e de traição ocorresse a você? Deus é poderoso, claro que ele é poderoso, eu aprendo na igreja que ele é poderoso. E aí o diabo começa a questionar: se ele é poderoso, então por que ele não faz o que você quer? É aí que floresce a fé. E a fé te leva a dar uma resposta a isso, dizendo: não importa se Deus faz ou não faz, o que importa é que mesmo Ele não fazendo, eu continuo acreditando que Ele é Senhor, porque tudo que Ele poderia fazer por mim, Ele já fez na cruz do Calvário, por meio de Jesus Cristo, o meu Senhor. Quem está entendendo a voz de Deus, tem a sua fé renovada nessa manhã. A fé floresce nesse ambiente. A fé te dá condições de vencer a esse sistema que questiona Deus, que é inimigo de Deus. Não é isso que João, na sua carta, escreve, dizendo: e esta
Eu amo esse texto. E esta é a vitória que vence o mundo. Diga, e esta é a vitória que vence o mundo. Que mundo é esse? Esse mundo não é um mundo natural. Esse mundo não é um mundo humano. Quando Jesus diz, ide por todo mundo, ou porque Deus amou o mundo. Então que mundo é este, que esta arma me leva a vencê-lo? Esse mundo é sistema. Um sistema que é inimigo de Deus. Um sistema que contraria Deus. Um sistema que é inimigo da igreja. Um sistema que argumenta contra a palavra. Um sistema que questiona a bondade e o poder de Deus quando você está em adversidade. E aí o escritor, o João, escreve a carta dizendo, e esta é a vitória, não é outra, não tem outra. Esta é a vitória que te levará a vencer o mundo. Qual é a vitória? A nossa fé. Onde está a mão que você levanta para adorar ao Senhor? Eu vou pedir que você, com respeito, é claro, mas com fervor e verdade, toque o ombro da pessoa que está perto de você, se você se sente à vontade para isso, e diga para essa pessoa, esta é a única arma capaz de te levar a vencer esse sistema que se opõe a Deus, que questiona a bondade de Deus. E esta arma que vence o mundo é a nossa fé.